levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Naquele ano de 1854, Paris vivia a confusão das mesas girantes, fenômeno que havia invadido a Europa após os extraordinários acontecimentos de Hydesville. Como ele mesmo relata nas suas anotações íntimas, no seu diário íntimo que compõe a segunda parte do livro Obras Póstumas, foi naquele ano de 1854 que Rivaio ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes. Nessa época, já tinha conhecimentos acerca do magnetismo, estando consciente que por meio da ação magnética pode ocorrer produção de fenômenos inusitados. É quando ele se encontra com o magnetizador Fortier, que ele diz: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. E Rivail responde: é com efeito muito singular, mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Tempo depois, Rivaio encontra novamente Fortier, que revela: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Isto agora, replicou o professor Rivail, é outra questão. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. No ano seguinte, em princípio de 1855, Rivail encontra o Sr. Carlotti, seu amigo de 25 anos, que lhe fala das manifestações dos espíritos e declara: um dia, professor, o senhor será dos nossos. E em maio de 1855, o Sr. Roger convida-o para assistir às experiências. E numa terça-feira, às 20 horas de um dia do mês de maio de 1855, na casa da médium Senhora Pleine Maison, sobre a qual já nos referimos, a Denizar Rivail foi testemunha das mesas que giravam, saltavam e corriam, sem condições de poder alimentar dúvida. E ele declara: minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Inicialmente, Rivail vê no contato com os espíritos a possibilidade de instruir-se acerca do mundo espiritual. Depois,
viu que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina. Teve então a ideia de publicar os ensinos para a instrução de todas as pessoas. Ia começar o trabalho da codificação espírita, através de mais de 10 médios que prestaram sua assistência ao trabalho, obtendo então dos espíritos as explicações sobre a origem e a finalidade da vida e do destino do homem. Recebe o professor Rivaio mais de 50 cadernos com várias anotações e organiza-os, comenta-os e mais tarde declararia da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Quase 2 anos depois daquele encontro com o seu Carlotti, exatamente em 18 de abril de 1857, pela manhã, retornava da tipografia 1.200 volumes da primeira edição de O Livro dos Espíritos, de capa cor cinza, com 501 perguntas. Naquele momento, Allan Kardec realizava o sonho que tivera aos 13 anos. Lançava a maior obra de pedagogia voltada para a educação moral dos espíritos que formam a humanidade terrestre. Mais tarde, em março de 1860, é que seria lançada a segunda edição, inteiramente refundida e consideravelmente aumentada, composta de 4 partes com 1.019 perguntas, com o subtítulo Filosofia Espiritualista. Boa tarde, minhas amigas, amigos do NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar em Salvador, demais pessoas que nos assistam, talvez em outros horários, bom dia, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui mais uma vez, rogando as bênçãos de Jesus, dos bons espíritos, para podermos buscar esclarecimento à luz dos ensinamentos espíritas. Hoje nós vamos falar sobre a nova ordem social à luz do espiritismo. As obras de Allan Kardec, em particular o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, tem algumas passagens importantes do ponto de vista da nossa reflexão social, a nossa reflexão em termos de transformações da nossa sociedade. Então nós vamos refletir por essa linha, dialogando sobre algumas questões e algumas passagens dessas obras. Compartilharei algumas anotações feitas por escrito, e ao longo das anotações nós vamos então comentando e nos referindo diretamente aos 2 livros mencionados, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, aos poucos, nós vamos indicar as questões pertinentes de O Livro dos Espíritos e os trechos pertinentes do Evangelho segundo o Espiritismo para nossa referência. Começo refletindo sobre a situação do mundo atual. Nós falamos assim numa nova ordem social. Daqui a pouquinho a gente discute que ordem social seria essa. Mas existe uma velha ordem social, ou existe uma ordem social vigente. Existem fortes indícios no Brasil e em redor do mundo que essa velha ordem tem se reafirmado poderosamente. Uma velha ordem calcada no poder da força, uma velha ordem calcada no egoísmo, que segundo os espíritos é a principal chaga a ser extirpada da humanidade, egoísmo e orgulho, mas o egoísmo como a principal, uma ordem pautada na iniquidade,
nas injustiças, enfim. Nós ainda vemos tanta coisa errada, apesar dos muitos progressos feitos pela humanidade ao longo do tempo, mas nós temos ainda uma boa parte dos seres humanos vivendo em condições de degradação material, de degradação moral, e é claro que se nós imaginamos que estamos em trânsito para uma nova ordem, o que se convenciona chamar de mundo de regeneração, outros falam em transição planetária, a denominação aí no caso não importa tanto, o fato é que se nós imaginamos estar em trânsito para uma outra ordem, nós precisamos então compreender o porquê da manutenção da ordem atual, que se baseia em elementos já insatisfatórios, elementos arcaicos que já, enfim, do nosso psiquismo, do próprio arranjo da sociedade, dos arranjos institucionais, elementos que já precisariam ter sido transformados, que os próprios espíritos, nas obras de Kardec, de algum modo supuseram que teriam sido transformados já ao longo do século XX, o que apenas parcialmente ocorreu, certamente no ritmo que para nós, pelo menos, não é o ritmo satisfatório, o ritmo desejado. Então nós precisamos refletir também como auxiliar ou empreender essas transformações com o mínimo de dores, com o mínimo de constrangimento, com o mínimo de dissabores e com a maior celeridade, com vistas àquilo que todos nós almejamos, que é a felicidade possível na Terra, mas não a felicidade egoísta, nossa, dos nossos, mas a felicidade num contexto mais abrangente. O Brasil, para exemplificar os problemas da ordem vigente, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Nós produzimos cerca de 200 milhões de toneladas de grãos por ano, uma quantidade enorme de carne bovina, carne suína, carne de aves, notadamente frangos. A nossa produção agrícola é muito diversificada, o nosso clima é muito favorável à produção agrícola durante todo o ano, mas nós temos cerca de 20 milhões de pessoas hoje passando fome. E nós temos cerca de 115, talvez 120 milhões de pessoas naquilo que se chama insegurança alimentar. Insegurança alimentar quer dizer, ao longo do ano, essas pessoas, as famílias, não têm uma certeza sobre se conseguirão se alimentar convenientemente, um dia após o outro. Então nós estamos falando aí de mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar e cerca de 1/10 da população brasileira passando fome. É bem verdade que a pandemia acentua as condições propiciadoras dessa situação de calamidade, mas é bem verdade também que essa tendência já vinha se intensificando antes da pandemia, é bom que isso fique bastante claro. Existe uma ordem social perniciosa, já vinha fazendo com que se intensificasse a fome antes mesmo da pandemia. A pandemia ressalta os defeitos, os desvios dessa ordem social, que continua abastecendo com imensas sobras, digamos, as despensas, as geladeiras, os celeiros de alguns, quando para tantos falta. Nós não estamos produzindo menos alimentos por causa da pandemia, em linhas gerais, não. Mas uma boa parte dos alimentos que nós produzimos, eles são exportados a bom preço, proporcionam lucros, então, às empresas do agronegócio, mas essa riqueza ela não é compartilhada com essa boa parte de brasileiros, então, que vive na fome e na insegurança alimentar. Essa não é uma situação apenas do Brasil, né? Estamos falando do Brasil porque é o nosso contexto mais próximo, mas essa situação de iniquidade, essas disparidades imensas, onde para alguns sobra o supérfluo do excesso, para outros sobra o excesso do supérfluo, para outros falta o essencial, o básico para uma vida digna. Nós não podemos acreditar que essa seja uma ordem pretendida pela justiça divina, pretendida pela providência divina no nosso planeta, não com tantos avanços que nós temos obtido ao longo do tempo. Essencialmente, nós vivemos num planeta bastante rico, então a pobreza não é um problema logístico. A pobreza, a miséria não são problemas de administração propriamente. A pobreza e a miséria são problemas éticos, e esse é um ponto a destacar diante da ordem vigente. Nós sabemos que há um problema ético que precisa ser resolvido por meios éticos.
ou pela reflexão ética e pelas ações éticas, enfim. No mundo todo há quase 1 bilhão de famintos. Martin Caparrós, que fez um estudo muito detalhado sobre essa questão há alguns anos, publicado em livro, um livro de cerca de 600, 700 páginas, chamado A Fome, um jornalista argentino chamado Martin Caparrós. Caparrós, então, diz que nós teríamos no mundo entre 800 e 900 milhões de pessoas passando fome, não insegurança alimentar. O que dá mais de 1/10 da nossa população, 12, 13% da população mundial, é muita gente, 1 em cada 8 pessoas, é muita gente passando fome, e é bem possível que com a pandemia essa situação hoje esteja mais agravada do que nos anos ao longo dos quais ele realizou as suas reportagens, fez a sua investigação. Nos países pobres, segundo dados que eu vi na imprensa essa semana, a partir dos dados da Organização Mundial da Saúde, nos países ricos, cerca de 1 em cada 4 pessoas já tomou pelo menos uma dose da vacina ou de alguma vacina contra a Covid-19. Nos países pobres, 1 em cada 500 pessoas. Vejam de novo o dado. Nos países ricos, 1 em cada 4 pessoas. Nos países pobres, 1 em cada 500 pessoas. Então existe claramente um problema ético, de novo, ou seja, nos países onde as pessoas, enquanto cidadãos, enquanto famílias, não têm condições de pagar pela vacina, e os governos empobrecidos também não têm condições de ir ao mercado internacional das vacinas e adquirir as doses necessárias para a sua população, então a população não é vacinada. E aqueles países que têm o dinheiro para comprar as vacinas, se permitem, obviamente, vacinar as suas populações. Ocorre que nós estamos em um mundo extremamente conectado. Então, se nós não vacinamos as populações dos países mais pobres, a consequência é que o vírus continua com a oportunidade de novas mutações em meio a essas populações não vacinadas, e essas novas mutações podem atingir, cedo ou tarde atingirão, aqueles países mais ricos onde supostamente a população está protegida pelas vacinas atuais. Há a possibilidade de que novas variantes sejam mais resistentes aos anticorpos criados a partir das vacinas atuais. Então, o que ocorre é que nesse mundo extremamente conectado, ainda que nós quiséssemos ser egoístas, dizendo, não, vacina pouca os meus cidadãos primeiro, acontece que não funciona muito bem assim, porque é possível que novas variantes dos vírus atinjam os meus cidadãos, embora vacinados, por vacinas que protegem bastante bem ou razoavelmente contra as variantes atuais. Então, a solidariedade não é mais uma questão puramente moral, não é mais uma questão afetiva, a solidariedade é uma questão de inteligência. Nós precisamos crescer juntos, nós precisamos melhorar o mundo todo, porque se nós não melhoramos o mundo todo, nós podemos ser atingidos, como de fato os países ricos têm sido atingidos de muitos modos, pela resultante das dificuldades enfrentadas pelos demais países, pelos demais povos. E nós dizemos almejar uma nova ordem. Já já a gente discute que ordem seria essa à luz da doutrina espírita, raciocinando com Kardec. Mas nós continuamos a crer em métodos de violência, de arbítrio, de cerceamento de liberdades, como meios para alcançar um mundo melhor. É curioso que em diversas partes do mundo têm sido escolhidos pelos povos líderes ignorantes, truculentos, anticientíficos, negacionistas das conquistas intelectuais, tão importantes e ao longo da história da humanidade. Então, por que não é que isso aconteceria? Nós continuamos a naturalizar as dores coletivas, evitáveis. Naturalizar quer dizer ter como algo inevitável, como algo que vem da natureza e não de uma certa organização da nossa sociedade. Então nós continuamos a naturalizar essas dores coletivas inevitáveis, tanta doença, tanta morte, tanta fome, doenças banais, aí a gente não precisa falar nem da pandemia de Covid-19,
nós podemos falar de parasitoses várias, nós podemos falar de malária, nós podemos falar de doenças persistentes em função da miséria, da falta de saneamento e que assolam a humanidade há séculos, que nós já poderíamos com certeza ter resolvido com os meios, com a diligência necessária, mas ainda não fizemos, porque, enfim, talvez os interesses mais poderosos não tenham sido suficientemente instigados a fazê-lo. E nós continuamos como espíritas, muitas vezes, a buscar em vidas passadas razões para o sofrimento que podia se minimizar com atos bem definidos no presente. Há alguns anos, há vários anos, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falou de público sobre a probabilidade elevada de que uma doença transmitida pelo ar, ou que pudesse ser transmitida por meio da nossa fala, da nossa respiração, portanto, pelo ar, assolasse a humanidade, e que nós precisávamos, então, nos prevenir. Nós precisávamos elaborar meios, elaborar uma rede mundial de prevenção a uma pandemia. Nada foi feito. Na verdade, o mais recente ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma das primeiras providências ao chegar ao governo foi desmontar uma série de estruturas necessárias à prevenção de pandemias, porque disse que elas não eram economicamente viáveis, economicamente interessantes, porque ficava esperando algo que não acontecia. Então você mobilizava recursos, mas é claro, é assim que funciona. A previdência, o seguro, justamente consiste em mobilizar recursos e manter recursos mobilizados, visando situações excepcionais. Por exemplo, Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem uma série de recursos que, permanentemente mobilizados, tem um custo para a sociedade a mobilização desses recursos. Nós esperamos que os caminhões que apagam os incêndios, nós esperamos que aquele treinamento todo das mulheres e homens que trabalham heroicamente e que colocam a vida em risco para nos salvar em incêndios e outras situações excepcionais, salvar primeiro vidas e também o patrimônio, nós esperamos que isso não precisa ser usado. Mas nós sabemos que, infelizmente, algum dia se precisa usar. E nós não prevenimos suficientemente. O outro ex-presidente dos Estados Unidos, o George Bush filho, falou também desse problema. Vários cientistas, Bill Gates, que é uma celebridade do mundo tecnológico, fundador da Microsoft, também falou sobre essa questão. E o fato é que o mundo acabou não se prevenindo. E nós dizemos assim, a pandemia de coronavírus ou de Covid-19 nos pegou de surpresa. Não, não pegou de surpresa, não foi uma surpresa. É por isso que a gente fala que determinadas dores eram evitáveis. Se nós tivéssemos a inteligência, o bom senso de nos mobilizarmos para evitar essas dores. Qual a lógica desse paradoxo? Ou seja, de nós continuarmos naturalizando dores, de nós continuarmos naturalizando sofrimento, de nós continuarmos naturalizando problemas que requerem soluções práticas, que às vezes passam sim pela reorganização das nossas instituições, dos nossos procedimentos, do nosso modo de vida. Qual a chave desse paradoxo? A pergunta fica em aberto por enquanto. E nós passamos a um outro ponto de reflexão, que é o que nós queremos então. Nós estamos falando nessa nova ordem. O que seria essa nova ordem? Do que nós estamos falando quando falamos dessa ordem social? E aí nós começamos então a recorrer ao Livro dos Espíritos mais diretamente, questão 573, na questão 573 nós estamos falando das ocupações e missões dos espíritos, e Kardec pergunta aos espíritos em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Veja que Kardec não pergunta em que consiste a missão dos espíritos superiores. Kardec não pergunta em que consiste a missão de espíritos especiais. Kardec pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados, ou seja, a nossa missão. A missão é uma escolha, é opção, então eu opto por uma determinada missão. Então, em que consiste a nossa missão, em que consiste a missão de cada um de nós? Resposta dos espíritos, ou o início da resposta. Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Isso significa algo muito diferente de nos recolhermos aos nossos quartos, aos nossos aposentos em oração
e ficarmos esperando que as instituições melhorem por si mesmas. Isso significa que cada um de nós, como cidadã, como cidadão, como profissional, como mãe, como pai, como educadora, como educador, temos o direito, e por que não dizer no nosso relativo nível de esclarecimento, o dever de contribuir para a melhoria das nossas instituições. Porque as instituições estruturam o nosso modo de vida na sociedade. As instituições, de certa forma, dão o tom. As instituições, de certa forma, estabelecem as bases sobre as quais nós vamos nos relacionar uns com os outros e, consequentemente, as condições para o progresso dos espíritos na Terra. Para que nós nos eduquemos mais ou menos. Para que nós nos cresçamos mais ou menos do ponto de vista intelectual, primeiro, também do ponto de vista moral. Para que nós compreendamos quais são as condições próprias de uma vida construtiva em comum. Instituições retrógradas, instituições imperfeitas, dificultam o crescimento dos espíritos encarnados. Instituições melhoradas melhoram as condições para o crescimento dos espíritos encarnados. Então, esse é um ponto muito importante. Mas, do que nós estamos falando ainda? Quer dizer, quando nós falamos, então, que queremos essa nova ordem, passa pela melhoria das instituições. Mas tem um comentário de Kardec muito interessante, lá na Lei do Progresso, na questão 793, que nos dá a chave para as nossas reflexões sobre esse almejado momento novo da humanidade. Que seria? A questão 793 é: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Eu vou passar o comentário de Kardec e recomendo que todos, obviamente, todas, estudem essas questões que estão sendo aqui mencionadas. Então, nós já mencionamos a 573 sobre a missão dos espíritos encarnados, estamos mencionando agora 793, que diz respeito aos sinais de uma civilização completa, ou seja, aquela que nós devemos almejar como espíritas, está aqui no Livro dos Espíritos. Diz Kardec, faço uma citação longa porque é muito importante. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho. Até aí pode parecer que é uma questão apenas de moral individual, mas vamos adiante. Em que os costumes sejam mais intelectuais e morais, ou seja, psíquicos, artísticos, filosóficos, do que materiais. Em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade. Toda vez que nós cerceamos o desenvolvimento da inteligência, o próprio Espiritismo diz que nós estamos criando, na melhor das hipóteses, hipócritas. Podemos estar criando também tolos e ignorantes, mas além de tolos e ignorantes, hipócritas, que vão fingir algo em que não acreditam, que vão fingir por uma conveniência. Então nós não devemos cercear. A civilização que cerceia o desenvolvimento da inteligência, ela permanece em atraso. O que Kardec está dizendo? Que a inteligência se possa desenvolver com mais liberdade. Então cada vez que nós censuramos, exceto, é claro, em situações excepcionais que dizem respeito à preservação da dignidade da pessoa humana, mas cada vez que nós censuramos, ideologicamente, politicamente, cientificamente, filosoficamente, nós estamos contribuindo para manter a sociedade em atraso. Em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência, generosidade recíprocas. Veja que Kardec vai alternando questões de uma moral individual, pessoal, íntima, com questões que dizem respeito aos modos de organização da sociedade. Esse comentário é brilhante. Dos povos que tenham chegado ao ápice da escala social, poderá dizer-se o mais civilizado, é essa resposta que nós estamos comentando. Aquele em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados. Porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo.
Cada vez que nós incentivamos o racismo, cada vez que nós incentivamos o elitismo, cada vez que nós achamos que as pessoas ricas e poderosas têm direito a um tratamento privilegiado, nós estamos mantendo a sociedade em atraso. Cada vez que nós achamos que nós podemos tratar o pobre, ou o negro, ou a minoria sexual, porque estão em desvantagem socialmente e são desprestigiados, nós estamos contribuindo para manter a sociedade em atraso. Os preconceitos de classe, de casta, de raça, de cor, os demais, não têm lugar numa sociedade avançada. Devem ser corrigidos, obviamente, o quanto antes. A sociedade em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, ou seja, o último e o primeiro que nós, por convenção, dizemos na escala social. O dia que as leis se aplicarem da mesma forma, com o mesmo vigor e com o mesmo rigor, maior ou menor, mas com o mesmo rigor, para o indivíduo que furta um alimento, ou pilha, ou frauda no mercado, e para aquele indivíduo que furta milhões por intermédio de desvios, e para os indivíduos que atormentam a sociedade com as notícias ditas falsas, fake news, que no final das contas não são notícias, são mentiras sistematicamente planejadas para tumultuar os processos sociais e para nos manter na ignorância. Quando a lei se aplicar igualmente a todos, daquele mais prestigiado, ou mais rico, ou mais poderoso na escala social, até o menos prestigiado, então a sociedade será mais avançada. Enquanto a lei se aplica de modo diferente, é cega em relação às injustiças para com uns e privilegia outros, então a sociedade se mantém em atraso, porque nós estamos dando aos espíritos, tanto uns quanto outros, o sinal errado, ou sinais errados, sobre o que consiste a virtude na Terra. Em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, complementa a observação. Em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte. Em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte. Em que a vida do homem, quer dizer, do ser humano, suas crenças, suas opiniões, sejam mais respeitadas. Em que haja menos miseráveis. E, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Essa última observação é uma observação importantíssima, porque há muitas pessoas de boa vontade, trabalhadoras, sérias, corretas, honestas, hoje falta o necessário. Quer dizer que nós vivemos em atraso. Nós precisamos reorganizar a nossa sociedade. E não é reorganizar por intermédio apenas da filantropia, das doações. Esses são atos discricionários. Nós fazemos quando queremos, como queremos e o quanto queremos. Nós precisamos reorganizar as estruturas sociais de modo a que, para as pessoas de boa vontade, nunca falte o necessário. Nós não podemos partir do princípio que se uma pessoa está na miséria hoje é porque ela escolheu, é porque tem que ser assim, é porque não existe outra saída. A providência divina é muito... a providência divina é muito benevolente. Nós não podemos ser mesquinhos dessa forma, acreditar nesse Deus mesquinho, que coloca as pessoas na sarjeta, porque é certo que alguns espíritos, devido à sua consciência perturbada em função de muitos e muitos erros cometidos no passado, acabam caindo por sua própria responsabilidade em condição de miserabilidade. Mas se nós formos numa outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 813, antecipando aqui então uma passagem, há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Resposta dos Espíritos. Sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas. Pois lhe cabe, ou seja, cabe à sociedade, a nós todos como conjunto, as instituições que nós contribuímos para construir de maneira mais ou menos aperfeiçoada, cabe à sociedade velar pela educação moral dos seus membros. Pela educação moral, pela educação de civilidade, que é muito diferente daquela moral e cívica antiga, enquadrada
opressora. Educação para a civilidade, educação afetiva, educação profissional, educação científica para que as pessoas compreendam melhor determinadas questões, inclusive em relação à higiene, aos métodos preventivos das enfermidades, etc. Assunto que hoje, obviamente, ganha uma importância superior. Então veja o comentário de Kardec sobre o que seria uma civilização. É isso que nós vamos almejar. Uma civilização onde a justiça se exerce com menor parcialidade, onde não falte necessário a nenhuma pessoa de boa vontade, onde o fraco encontre apoio contra o forte e não o inverso, quer dizer, o forte com meios de oprimir o fraco de maneira brutal e terrível, enfim. E aí surge a questão de a quem nós confiaríamos a construção dessa nova ordem. E assim, nós vamos esperar, assim, numa atitude fatalista, que a nova ordem simplesmente caia do céu, que venha de uma hora para outra, certamente não é assim. Então, a quem nós vamos confiar? Em primeiro lugar, nós temos que nos qualificar para nós mesmos sermos agentes dessa nova ordem. E muitos de nós que aqui estamos hoje nos encontrando assincronamente e por um meio virtual, muitos de nós ocupamos posições na esfera educacional, na esfera institucional diversa, seja policial, seja política, seja na empresa privada, seja como empresários ou microempresários, nós ocupamos posições que nos permitem trabalhar ativamente pela reformulação das instituições. É um processo que se conseguirá de uma hora para outra? Com certeza não. É um processo que custa muito esforço. E de nossa parte pode custar alguns sacrifícios. Muito mais sacrifício do que fazer doação daquilo que para nós essencialmente não falta muito. Pode gerar constrangimentos na esfera profissional, pode gerar constrangimentos na esfera pessoal, com relação a certas amizades, por exemplo, que não vão se conformar quando nós agirmos de modo distinto da expectativa, por exemplo, em um determinado ethos, ou seja, em um determinado grupo de práticas. Nós vamos agir de uma forma distinta, buscando aperfeiçoar as instituições, buscando encontrar caminhos diferentes do que nós temos trilhados até aqui e não estão funcionando bem. Algumas pessoas podem se contrariar. Isso pode colocar em risco, pelo menos no curto prazo, até determinadas amizades. E são escolhas que nós vamos fazer. Ao falar numa nova ordem, nós temos que considerar que nenhuma ordem chega sem um período de transição, partindo de uma ordem anterior. Então nós vamos partir da ordem atual para uma nova ordem, almejando essa de que Kardec nos fala na questão 793, a qual nós poderíamos acrescentar certamente alguns elementos com base nos nossos conhecimentos hoje, na evolução tecnológica do presente, etc. E naquilo que se projeta para o futuro. Então, não cabe falar na transição para um mundo de regeneração, ou na chegada de um mundo de regeneração, assim de uma forma abstrata. Vai chegar um mundo de regeneração. O mundo de regeneração é uma construção coletiva nossa. Embora o amparo dos espíritos superiores, e é claro, tem as tentativas dos espíritos retrógrados, como diz a Gênese, no capítulo 18, também de nos atrapalhar e de atrasar o processo, e podem conseguir retardar o processo, e fazer com que o processo que pudesse ser menos dolorido, seja um processo muito mais demorado e muito mais dolorido. Isso está também, digamos assim, no escopo das nossas escolhas, não só individuais como coletivas, como povo, como povos, como humanidade. Então, apesar do amparo, do apoio das orientações dos espíritos superiores, o que ocorre é que, em última análise, são as nossas escolhas, né? São as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras, que vão, de fato, consolidar a chegada de um mundo novo. E aí nós temos uma visão, às vezes, catastrofista, né? Uma visão fatalista do progresso. E aí nós achamos que os instrumentos do escândalo que nós próprios escolhemos nas várias esferas da vida, inclusive na esfera política, nós achamos que esses instrumentos de escândalo são inevitáveis, quando na verdade eles são frutos de escolhas nossas. É irracional nós fazermos escolhas equivocadas e depois acharmos que as escolhas equivocadas que nós fazemos foram inevitáveis, são frutos de uma vontade abstrata de Deus, ou de seja lá quem for.
Nós precisamos refletir sobre isso, assumir de uma vez por todas as nossas responsabilidades. Caso contrário, nós vamos continuar patinando num processo demorado, num processo penoso, dolorosíssimo. Veja, os espíritos falam que quando a humanidade ou quando determinados povos não progridem com a velocidade necessária, com a velocidade esperada, com a velocidade no ritmo desejado, então calamidades aparecem para forçar o progresso, para forçar um ritmo mais acelerado de progresso. Nós vamos esperar pelas calamidades ou nós vamos buscar o progresso cotidianamente por meio dessas transformações no nosso modo de ver a vida, no nosso modo de conviver, no nosso modo de organizar a nossa sociedade? Que raciocínio sinuoso é esse que nos faz acreditar que nós vamos chegar ao bem escolhendo o caminho da truculência, da tolice, da estupidez? Como é que nós podemos chegar ao bem escolhendo o caminho do mal? Fica difícil realmente entender. Que fatalismo é esse? Por que nós geralmente, ou tão frequentemente, nos omitimos de denunciar o mal? Nós nos intimidamos, nós nos melindramos. Não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Nós aplaudimos a esmola. Que, em última análise, essas doações todas aí visando mitigar a necessidade mais urgente das pessoas são esmolas. Então nós aplaudimos a esmola. Mas nós silenciamos diante das injustiças, da exploração sistemática que geram as condições para que a esmola seja necessária. Então isso é um paradoxo. Por que nós falamos tanto de reforma íntima, mas esquecemos daquelas reformas institucionais recomendadas pelos espíritos? Na questão 573, mas também, mais adiante, na questão 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, diz Kardec, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? E os espíritos respondem. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Certo. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que entretêm e excitam o egoísmo. Então, de novo, os espíritos estão falando claramente na necessidade de reformarmos as instituições humanas. Na questão 917 ainda, que na parte que diz respeito à perfeição moral, diz que o egoísmo está muito próximo da origem material do ser humano, o ser humano está muito próximo da sua origem, digamos assim, animal, embora eles não usem esse termo aqui, e que o egoísmo em germe, é uma paixão aí decorrente que depois nós vamos deformar, né, é um instinto que depois nós vamos deformar em paixões. Essa é a lógica da compreensão espírita. As más paixões são instintos deformados. O instinto tem uma expressão de sobrevivência, é uma necessidade em determinado patamar evolutivo. Quando nós vamos crescendo e vamos deformando os instintos em paixões, fazendo mau uso deles já no gozo da nossa racionalidade, do nosso livre-arbítrio, então nós temos aí as más paixões de que fala o Espiritismo. Tudo concorre para entreter a influência do egoísmo. Suas leis, sua organização social e sua educação. Uma educação competitiva, uma educação opressora, uma educação voltada para o individualismo em detrimento de uma proposta coletiva. Esse é um dos principais pontos a serem corrigidos no nosso mundo. Essa educação que supostamente forma pessoas para estarem acima das outras pessoas e não para viverem num regime de convivência saudável, solidário com as outras pessoas, o que nos faz realmente semelhantes. Kardec, bom, aqui é um largo comentário, aqui é a resposta de Fenelon, o espírito, a respeito dessa questão do egoísmo, a 917, e Kardec de novo faz um longo comentário, eu vou citar apenas um trecho breve. Para se combater o egoísmo é necessário agir como se combate uma epidemia. Deve-se proceder à maneira dos médicos, diz Kardec. Remontar à causa. Que se pesquisem em toda a estrutura da organização social. De novo, a estrutura da organização social. Que se pesquisem em toda a estrutura da organização social. Desde a família até os povos. Da choupana ao palácio.
todas as causas, as influências evidentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento de egoísmo. Na época de Kardec não existia marketing. Na época de Kardec não existia propaganda. Na época de Kardec não existia rede social, muito menos. Na época de Kardec não existia televisão. Na época de Kardec não existiam esses programas, no mínimo estranhos, para não entrar em polêmica, que nós chamamos de reality show. Quais são os valores propagados? Quais são os valores martelados sobre as mentes ainda em formação, menos esclarecidas, fragilizadas? Quais são os valores martelados pela propaganda, pelos chamados reality, pelas deformações em meio a um conteúdo muito belo e construtivo que existe nas redes sociais? Quais são as deformações propagadas por esse maquinário de marketing, de propaganda, que quer nos fazer acreditar de que nós valemos por aquilo que nós consumimos, pelos lugares que frequentamos, pelas roupas que vestimos, pelos carros que temos e assim sucessivamente. De novo, é uma questão coletiva, porque se nós, enquanto indivíduos, formos chamados a contribuir com esse maquinário nefasto, em determinado momento, talvez nós tenhamos que fazer nossas escolhas. E essas escolhas podem gerar constrangimentos na área profissional, inclusive na esfera econômica, familiar. Escolhas. Fazer a caridade hoje em dia não requer certos tipos de sacrifício que existiam no passado, ou que se exigia no passado, mas exige outros tipos de sacrifício, de enfrentar inconvenientes que nem sempre nós estamos dispostos a enfrentar. A caridade de mudar o mundo, e não apenas a caridade de ficar remendando pelas nossas ações urgentes e meritórias um mundo que não vai bem. Nós não podemos passar o resto nós não podemos passar a eternidade no planeta Terra fazendo curativo para as iniquidades e para uma sociedade em desalinho, para um mundo em desordem. E qual é o papel da nossa perspectiva religiosa diante disso tudo? É um papel de nos tornar fatalistas? É um papel de nos estimular a sermos instrumentos da mudança? Porque as questões 1018 e 1019 do Livro dos Espíritos nos chamam a sermos agentes transformadores desse processo de transição do mundo para um outro patamar civilizatório. Então a religião para nós precisa ser uma motivação. E daí nós podemos falar em caminhos espíritas, não em um caminho espírita. Existem muitos caminhos complementares e solidários entre si, sinergéticos, para a melhoria do nosso planeta. Então, o que nós, como espíritas, compreendemos, né? E o que nós podemos fazer a respeito? Bom, tem algumas diretrizes, algumas dicas que a gente pode tirar aqui do Livro dos Espíritos. Nós já temos falado aqui do Livro dos Espíritos, também do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma passagem muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 12, uma mensagem do Espírito atribuída ao Espírito Pascal. Pascal, célebre matemático e filósofo francês, que nessa encarnação que chamou-se Pascal, desencarnou muito jovem, mas deixou uma obra notável. E nessa passagem de Pascal, ele diz o seguinte: o egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade, não há tranquilidade na vida social. Tem uma outra tradução, a tradução acho que do Noleto ainda, e é do Guilhom Ribeiro, fala em repouso. Eu aqui estou lendo a tradução do Herculano Pires. Não é repouso, é repos, no francês, no sentido de tranquilidade. A tranquilidade na vida social, não há tranquilidade na vida social sem a caridade. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, ao mais astuto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições serão pisadas ou pisoteadas, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Mas antes disso, tem uma passagem muitíssimo curiosa, aqui com licença que saiu aqui do lugar.
coisas que acontecem. A tecnologia sempre acontece até nos ambientes de melhor produção. Então, tem uma passagem anterior nesse item, nessa mensagem de Pascal, que é o seguinte: quando, ou melhor, se a caridade reinasse na Terra, os maus não dominariam. Não teriam poder, seria uma outra tradução possível. Herculano Pires aqui comete um equívoco de tradução. Ele fala o mal com L, esse substantivo, algo abstrato. Não. No original francês, le méchant, no plural, os maus, as pessoas más. As pessoas más não dominariam, não preponderariam, mas fugiriam envergonhados. Fugiriam envergonhados. Se esconderiam, porque em toda parte se sentiriam deslocados. Dessa forma, o mal desapareceria. Então veja só, que caridade é essa que faz os maus, as pessoas maus, le méchant, que caridade é essa que faz com que as pessoas más se envergonhem, se escondam, se sintam deslocadas? Nós precisamos admitir, embora isso custe um pouco admitir, que não é a caridade apenas da doação do essencial. Não é a caridade apenas da assistência aos desvalidos. Não. A caridade que faz com que os maus se sintam deslocados e se escondam é essa caridade que nós vamos praticar no dia a dia, colocando-nos como elementos transformadores das estruturas e dos processos insatisfatórios, arcaicos, impróprios, ultrapassados e destrutivos na nossa sociedade. É nós nos colocarmos como elementos construtivos e constitutivos de uma nova ordem, de um novo ordenamento social, que passa por todas as dimensões, a política. E a política é muito mais do que falar em dimensão partidária, né? Que passa pela dimensão econômica, que passa pela dimensão profissional, que passa pela dimensão tecnológica, nos vários lugares onde nós estejamos chamados a servir, inclusive dentro das nossas próprias famílias, ensinando os nossos filhos e filhas a não serem machistas, a se respeitarem como semelhantes nas evidentes diferenças que existem entre os sexos. Eu remeto, às vezes, a algo que aconteceu comigo, muitos anos, saindo de um evento, nós fomos jantar na casa de amigos espíritas e, terminado o jantar, normalmente os homens ficam conversando à mesa e as mulheres vão retirar os pratos e cuidar da arrumação. E eu devo confessar, de certa forma proposital, provocativa, desafiando essa convenção na qual eu não acredito e não aceito, levantei-me com o meu prato e fui até a cozinha e encostei na pia para lavá-lo. As mulheres me expulsaram da cozinha. Nós temos, até dentro da nossa convivência fraterna espírita, supondo que seja uma convivência fraterna, porque é tão fraterna quanto em qualquer outro lugar, nem mais nem menos no fundo. Dentro da nossa própria convivência doutrinária, nós não estamos livres dos preconceitos, de uma lógica social que, em última análise, faz parte, ela está impressa em nós, pelo fato de nós sermos seres sociais que nos desenvolvemos e que crescemos dentro de um determinado padrão, ou de determinados padrões. Então, dentro da família existe muito espaço para mudança. Eu não sou um profissional, não tenho maior destaque, minha tarefa é muito singela, não tenho muita margem de manobra no meu trabalho, na minha instituição, mas tem na família, tem entre os amigos. Todos nós temos alguma margem de manobra, todos nós temos alguma condição de ajudar outros a transformar as suas crenças, os seus modos de agir,
e de fazermos escolhas, inclusive por intermédio da nossa participação política, sobre que tipo de proposta nós admitimos como válida, como viável na nossa sociedade. Para não nos prolongarmos ou não nos delongarmos demais, nós precisamos, como dizem as questões 1018 e 1019 do Livro dos Espíritos, para instalar na Terra o reino de Deus, aproximar da Terra os bons espíritos e afastar os maus. Os maus só se afastarão quando nós banirmos da Terra o orgulho e o egoísmo, dizem os espíritos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Mas eles dizem que para afastar o orgulho e o egoísmo nós precisamos reformar também as instituições. Então os espíritos maus se afastarão da Terra quando as instituições terrenas não proporcionarem mais os meios de que os maus aí se instalem, o que muito a miúde ainda tem sido feito. Os espíritos maus não encontrarão meios de exercer a sua sanha destruidora, não encontrarão espaço propício para a vampirização de que são adeptos, se as nossas instituições não os acolherem, se não forem terreno fértil para as suas ações, para o seu discurso desagregador e odiento. Qual é o papel na sociedade em que nós almejamos, ou no processo que nós almejamos, da razão, do discurso racional e sensível? Pascal, na última encarnação, falava no esprit géométrique e no esprit de finesse. O espírito geométrico, racionalista, da articulação matemática e sistemática, e o espírito de fineza, de delicadeza, de sutileza, complementar ao primeiro. Qual é o papel da razão e do discurso racional e sensível, do diálogo filosoficamente embasado e informado pelas ciências, nesse processo de transformação? Nós vamos admitir que tudo o que nós construímos com tanto custo e com tanto sacrifício seja decomposto de maneira vil por pessoas, aqueles espíritos retrógrados, encarnados inclusive, a que se refere a Gênesis no capítulo 18, dizendo que, embora o progresso humano seja inevitável e o progresso da Terra seja inevitável, os espíritos retrógrados não cederão um palmo de terreno sem luta. E a nossa luta é a luta pela transformação do mundo em um mundo melhor. E nessa luta, com o aperfeiçoamento da nossa inteligência, a sofisticação dos nossos raciocínios, contrariamente às simplificações absurdas, precipitadas, embora às vezes mais confortáveis, o desenvolvimento da nossa sensibilidade, o refinamento do nosso senso estético para a recusa do que é torpe e descabido, são elementos indispensáveis. Se é de se fazer reforma íntima, façamos, mas que essa reforma esteja sempre atrelada às reformas sociais, urgentes, econômicas e inadiáveis. Grato pela atenção, espero que as reflexões tenham sido construtivas, que as dicas para estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos sejam aproveitadas por todos nós. Que Deus nos abençoe. Obrigado pelo convite para essa fala. Paz para todos. Cuidemo-nos dentro das precauções recomendadas pelas ciências e pelo bom senso. Obrigado.